nós temos que começar a pensar em políticas públicas e não políticas partidárias. Porque sempre que se trocam governos, o direcionamento, a condução dos trabalhos, elas seguem o pensamento dominante do governo que ingressa. Então, nós conseguimos colocar nos diversos setores do Estado, do município, também da Federação, pessoas ainda que em cargos políticos, mas que tenham que desenvolver trabalhos já determinados, né, por essa questão de técnicos que são permanentes, esse trabalho não para. Estamos apresentando Repórter RMS News. A região metropolitana de Sorocaba foi institucionalizada em 8 de maio de 2014. É composta por 27 municípios, agrupados segundo 3 sub-regiões. Seus mais de 2 milhões e 100 mil habitantes representam 4,65% da população estadual, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 2018. Em 2016, a região gerou 3,95% do Produto Interno Bruto Paulista, o PIB. Para falar sobre região metropolitana e conhecer as ações do governo do estado em tempos de pandemia para esses 27 municípios, vamos conversar ao vivo aqui no portal RMS News, no repórter RMS News, com Anselmo Neto, novo diretor executivo da agência da região metropolitana de Sorocaba, a AGEM. Anselmo, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no portal RMS News. Eu só vou pedir para o Luiz posicionar o seu isso, Luiz, agora sim, agora vejo seu rosto. Vamos conversar com Anselmo Neto, o novo diretor executivo da agência da região metropolitana. Anselmo, satisfação imensa recebê-lo aqui no portal RMS News, no repórter RMS News. Bom dia, Oliveira Júnior, bom dia, Luiz Antônio, um grande amigo, né, grande parceiro. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. A satisfação é nossa. Anselmo Neto foi vereador em Sorocaba, é o novo diretor executivo da agência da região metropolitana. Foi candidato a vice-prefeito na chapa com a deputada Maria Lúcia Amari. Como surgiu esse convite, Anselmo? Nós, no final do ano passado, tivemos aí contato com o secretário Marco Vignoli, né? Durante a própria campanha que nós tivemos como vice aí da candidata do PSDB. E no início agora desse ano, no final de janeiro, começo de fevereiro, eu recebi ligações da secretaria informando a intenção, se gostaríamos de participar da região metropolitana, né? E é claro, é mais um desafio aí, é mais uma missão que a gente assume, e prontamente eu conversei com eles e chegamos aí nesse momento de assumirmos a agência metropolitana de Sorocaba como diretor executivo. O antigo diretor, o advogado Márcio Tomazella, ele permanece conosco agora como meu diretor adjunto, porque o Tomazella ele estava fazendo tanto a direção executiva da agência metropolitana como os trabalhos do escritório regional. Então agora o Tomazella assume o escritório regional e eu fico com a agência metropolitana e ele segue me acompanhando como adjunto na própria agência. Correto. Quais são os desafios frente a agora como diretor executivo da agência? Então, o principal desafio nessa época de pandemia, Oliveira, é conciliar as medidas restritivas que já estão sendo tomadas pelo governo do estado, mas parece que a população, ou uma parte dela, ainda não se conscientizou da gravidade que estamos enfrentando, e fazer com que essas medidas elas consigam surtir o efeito desejado, que é desafogar o sistema de saúde. Como você falava agora há pouco, né, sobre esse possível lockdown. Nós já temos medidas muito restritivas que já estão sendo implementadas pelos decretos estaduais e cada prefeito pode, em sua cidade, em seu município, manter essas restritivas ou fazer com que elas sejam ainda mais restritivas. Então nós queremos evitar a situação de lockdown, mantendo pelo menos parte da economia funcionando, mas o que é principal, as pessoas ficando o mínimo possível nas ruas.
Estamos conversando com Anselmo Neto, novo diretor executivo da agência da região metropolitana. Anselmo, eu vou fazer um provocativo para você. Há muitos que dizem que a região metropolitana de Sorocaba, ou seja, ela está aquém daquilo que se esperava quando ela foi institucionalizada, foi criada em 8 de maio de 2014. Esperava-se muito mais dessa agência. Essa frustração por parte de determinados setores da cidade em relação ao processo de articulação da agência, ela é uma realidade sentida por vocês também aí? É uma questão de um cronograma de atividades até que ela possa pegar o ritmo que deseja, ou realmente quando ela foi criada sem uma expectativa de que pudesse dar celeridade àquilo que se propunha dentro da esfera municipal? Tudo que é da parte pública, Oliveira, você sabe que sempre é um pouco mais lento do que um processo numa iniciativa privada. Em 2014, quando a agência Sorocaba ela foi criada, instituída, nós estávamos iniciando aquela grande crise financeira a partir de 2013. Nós continuamos, foi feito o trabalho do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbanístico Integrado, né? Esse plano regional de desenvolvimento, fazendo com que essas 3 sub-regiões, primeira sub-região de Itu, segunda sub-região de Itapetininga e terceira sub-região de Sorocaba, que formam essas 27 cidades, elas conseguissem, em cada sub-região, fazer essa interação entre os municípios, através dos programas aí, tanto na parte ambiental, como na parte de desenvolvimento macro, ou como mesmo na questão urbanística de cada movimento. Claro que tudo isso é muito lento. O PDUI agora está em processo de finalização, está em processo já de terminar, dando uma uniformidade a todos os 27 municípios de como atuarem nos diversos segmentos, seja ele comércio, serviços, indústrias, mobilidade, a parte também da nossa infraestrutura, dos planos diretores que muitos municípios ainda sequer possuem. Então tudo isso é muito lento. Mas o que mais agravou a situação é que a própria região metropolitana, a nossa agência metropolitana, não dispõe ainda do seu fundo, né? Que seriam as verbas que viriam do governo estadual para o repasse aos municípios. Para você ter uma ideia, o governo ele está propondo comprar cilindros de oxigênio e repassar para as cidades das regiões. Algumas agências metropolitanas, como Campinas, como Santos, que já possuem esse fundo institucionalizado, elas conseguirão receber esses equipamentos e repassar aos municípios. A nossa agência ainda não. Mas eu acredito que desse um ano de pandemia, não é o momento agora de falarmos em abrirmos um fundo financeiro para a agência metropolitana. Então nós estamos fazendo apenas essa intermediação entre governo, entre município, para que as coisas possam ser mais rápidas, mais céleres. Anselmo, o ano que vem é um ano de eleições. O que podemos esperar em termos de região metropolitana? Ou seja, o que preocupa muito no Brasil é essa rapidez, essa celeridade com que os governos fazem a troca de gestores públicos, né? Hoje está você com uma visão ampla, discutindo, alinhavando projetos para a região, repentinamente você deixa, entra outro e parece que nunca se há uma continuidade. Como que você vê esse processo? Como que essas ações que são tomadas, elas não ficam como política de governo, mas como política de Estado, que independente de quem quer que esteja à frente, elas possam se desenvolver? Então, Oliveira, existem técnicos que acompanham todos os trabalhos da agência e esses técnicos não ocupam cargos políticos, eles são integrantes da agência, eles permanecem, mesmo com as trocas dos governos. O que você falou é muito importante.
Na agência metropolitana nós temos técnicos da Unesp, técnicos do IAC de Campinas, técnicos de várias universidades, de vários institutos, técnicos que vão dando a continuidade aos trabalhos, independente da forma do governo que se estabeleceu. Estamos conversando com o novo diretor da AGEM, que é a agência da região metropolitana de Sorocaba, diretor executivo da agência da região metropolitana de Sorocaba, Anselmo Neto. Na nossa bancada de formadores de opinião independente, doutor Luiz Antônio Barbosa, sua colocação ou pergunta, doutor? O Anselmo conheço, um parceiro, um amigo, né, de data já. E assim, é um grande desafio para o Anselmo. O Anselmo está com um grande desafio na mão. O que eu entendo, a agência, a ideia da agência, ela é muito boa, é muito, muito boa. Ela pode realizar muitas coisas, pode trabalhar com planejamento, pode fazer o engajamento de municípios, ela tem um potencial grande. A agência, a ideia da agência, tá? Só que até hoje, e aí eu espero que haja essa mudança, que eu confio no trabalho do Anselmo. O Anselmo, eu não estou falando isso porque o Anselmo está aqui, estamos falando. A gente já se conhece há um grande tempo e eu sempre confiei no trabalho do Anselmo, não preciso falar disso. E eu espero que mude, porque Oliveira, Anselmo, até hoje a agência não serviu para nada. Não tem um trabalho realizado pela agência. Fala assim, olha, esse trabalho, esse planejamento foi... As pessoas não sabiam nem quem que eram os diretores da agência. E às vezes vinha o diretor e saía e nada. A ferramenta é muito boa. A ideia é boa. Na mão certa vai dar um bom resultado. Eu estou acreditando que acho que nós teremos um bom resultado com o Anselmo, tá? Fazer aquilo que o principal objetivo da agência, que é fazer o conjunto, que o Anselmo, a gente já conversou bastante sobre política, ele é pé no chão. Pé no chão. Isso dá, isso não dá. Correto. Tá? Não fica tipo, vou dar. Não é aquele político, Oliveira, que às vezes até tem problema com a eleição por conta disso. Vou trabalhar por você. E é mentira. A gente sabe que é mentira. Fala, isso pode, isso não pode. Isso dá, ou não dá. Então, como é uma agência técnica, eu acho que ele vai implementar muito isso. Vai ter problemas, inclusive, com prefeitos. E os prefeitos veem, por exemplo, a agência do Estado, como alguns prefeitos, como uma entidade partidária ou uma entidade que é do governo, que não é do partido do prefeito, de cidade X. Então existe muito problema com isso. E a ideia é justamente o contrário, é uma coisa partidária, é uma questão de desenvolvimento regional. Espero que o Anselmo consiga realizar um bom trabalho, acredito nisso, e que faça realmente a agência servir para algo, que até agora, me desculpem os anteriores, me desculpem não sei o que foi problema de formato, eu não tenho todo o conhecimento, mas dizer tipo assim, olha, até esse momento ocorreram tantos trabalhos, tantos planejamentos, tantas execuções, ainda não teve. Eu acho que a partir de agora, eu estou torcendo para que façamos essa agência realmente virar uma questão, uma agência operacional. Anselmo, amigo como esse, você não precisa de inimigo. O cara chegou e disse o seguinte, isso não funcionou nada até agora. Não tem nada até agora. Daí ele é daquele que bate e assopra, ok? Mas daí ele diz, não, mas no Anselmo eu boto fé, né? No Anselmo dá pra acreditar. E é verdade, eu tô falando a verdade. E aí, Anselmo? E o bom é que o Luiz é pequenininho, né, Oliveira? Não dá nem pra gente enfrentar. Assim, né? Tem que ser virtual mesmo, viu? Porque fisicamente não dá, não, viu? Tá bom. Então, o que acontece com a agência, Oliveira e Luiz? Agradeço as palavras aí, Luiz. Talvez seja a falta de publicidade dos atos. Existiram mesmo muitas ações que foram feitas, inclusive todo o macrozoneamento da parte ambiental, da parte das águas, que já foi feito pelo PDUI, a serviço da agência, no comando da agência, mas parece que nunca tiveram essa preocupação de ficar dando publicidade. E hoje você vê que realmente são as redes sociais que divulgam os acontecimentos.
Então nós estamos aguardando toda essa fase de restrições acabarem para que nós possamos voltar, aliás, iniciar as visitas a todos os prefeitos. Estamos tendo reuniões quase que 2 ou 3 vezes por semana com todos os prefeitos, mas reuniões virtuais. É um meio que nos ajuda muito, mas nada como você bater papo assim, frente a frente com o prefeito. Como o Luiz bem disse, são 27 cidades, cada uma governada por um partido, por um pensamento, por uma ideologia, mas todas com um único objetivo. Todas com o objetivo de melhorar a condição da sua população. Então nós vamos ter que trabalhar nesse sentido, naquilo que nos une, no bem comum que é o nosso objetivo. O presidente da Câmara de Votorantim, o Zelão, dias atrás ele concedeu uma entrevista aqui para o repórter RMS News e ele fez uma reivindicação inclusive junto à prefeita de Votorantim, a prefeita de Itapetininga, a prefeita Simone. E ele disse o seguinte, que os legislativos da região metropolitana querem voz dentro da agenda, dentro da região metropolitana. E eles muitas vezes não são ouvidos. De imediato, o que nós sabemos é que houve uma articulação, inclusive, da prefeita de Itapetininga, Simone, chamando o diretor, à época, o executivo Tomazella, para poder ouvi-lo sobre as suas reivindicações. Como é que você pretende trabalhar com o legislativo? Terá participação dentro da agência ou não é papel da agência articular junto aos legislativos municipais da região? Então, veja bem, eu fui vereador por 12 anos, 3 mandatos, e uma grande dificuldade que nós encontramos no legislativo do nosso país é que muitos acham que são executivos. Então, muitos legisladores, sejam vereadores, deputados estaduais ou deputados federais, eles acreditam que o trabalho deles é fazer as coisas acontecerem. E o trabalho do legislativo é fiscalizar por que a coisa não aconteceu no executivo. Então, são 2 questões, né, Oliveira? Claro que o legislativo tem que ter voz na região metropolitana, porque o legislativo é a caixa de ressonância da população. Mas esse tipo de voz tem que deixar bem claro que não é para ficar pressionando o prefeito da cidade. Porque a agência metropolitana não vai se tornar num ringue de batalha entre vereador e prefeito que não consegue as coisas. Então, nós vamos dar vozes a todos os presidentes das câmaras municipais, dos 27 municípios, porque nós precisamos muito deles, porque sem o legislativo, o executivo não consegue andar, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua responsabilidade política e na sua área de atuação. Correto. Anselmo, só se defina pra gente o papel o papel da agência. A agência metropolitana de Sorocaba, cada região do estado tem uma. A Gen Campinas, a agência da Baixada de Santos, Ribeirão Preto e tantas outras que compõem o nosso estado de São Paulo. Cada uma dessas agências é responsável por implementar, seja planos de desenvolvimento regional, para que todos os sistemas das cidades caminhem juntos. Vou dar um exemplo bem básico. Não pode ter um plano diretor em Sorocaba e outro em Votorantim, que é junto, que é grudado. Não pode ter uma regra urbanística em Sorocaba e outra regra totalmente diferente numa cidade do lado. Então a missão das agências é fazer com que, apesar dos prefeitos, cada um ser de um partido, cada um ter uma ideia política, eles consigam promover um crescimento organizado e regional. Como, por exemplo, hoje Sorocaba. Nós fomos hoje o que Campinas foi há 20 anos atrás, com 700 mil habitantes. Nós não podemos nos tornar uma Campinas daqui a 20 anos. Então nós temos que fazer com que a nossa região cresça. Sorocaba tem que crescer, mas tem que crescer todas as cidades de forma sustentável, para que esse crescimento regional possa ser aí, causar a prosperidade em todas as cidades. Como falavam do lockdown, a Simone Marqueto de Itapetininga, ela nos disse numa reunião entre os prefeitos, né, que Itapetininga é uma cidade que não tem muitas indústrias, mas as que já tem, graças a Deus, está fazendo com que o município possa desenvolver. E uma dessas indústrias já avisou ela que se houvesse lockdown em Itapetininga, eles iriam embora e fecharia 400 trabalhos. Você já imaginou para Itapetininga perder 400
vagas de emprego de uma hora para outra. Então veja a situação com que os prefeitos e prefeitas estão vivendo, Oliveira. É nesse momento que a agência tenta conciliar todas essas necessidades. Estamos conversando com Anselmo Neto, diretor executivo da Agência da Região Metropolitana de Sorocaba. Doutor Luiz, para a gente fechar alguma colocação? Oliveira, realmente uma coisa que eu sempre coloco as dificuldades dos prefeitos, né? Nós aí, às vezes criticamos, estamos falando agora como sociedade, mas não sabe o que acontece nos bastidores, né? Nós temos aí, nessa questão que foi colocado pelo Anselmo, de uma empresa falar, olha, ou se fechar, eu vou terminar, não vou fazer mais, a empresa não vai funcionar mais, vai perder empregos, isso acontece, tá? É uma situação que tem que ser trabalhada, não é fácil a situação dos prefeitos. Temos aí, eu estou colocando na questão que eu critico muito alguns prefeitos, eu critico muito a administração municipal, como aconteceu, e falo toda hora e bato nessa tecla, como aconteceu na região do litoral, o pessoal batendo no peito, não, aqui não fecha nada, pode vir, e agora está reclamando do Covas porque está fazendo feriado, o pessoal está indo lá, tá? Para mim, esses caras tinham que ser presos, falava isso desde aquele tempo. O prefeito que liberar, mas já tiver aumento na cidade, tem que ser preso, porque ele comete crime contra a saúde pública, tá? Então, como falei, não é fácil. E hoje mais, agora nessa questão de empresas, eu estava vendo reportagens de venda de vacina, desvio de vacina, inclusive para empresários. Sim. Desvio de vacinas para empresários que defendiam ferrenhamente a abertura do comércio, eram totalmente contra o lockdown e agora por baixo do pano está comprando vacina. Tá? Então são situações aí que são complexas para o administrador público trabalhar. E o Anselmo vai trabalhar muito com isso, essas situações, né, que envolvem. Você quando trabalha, por exemplo, você sabe que a administração pública é uma coisa que eu defendo, você nunca consegue 100% de aprovação, nunca, é impossível. Em administração pública, em política, você tem 100% de aprovação, né, porque envolvem outros interesses. E você vai ver, por exemplo, uma cidade, por exemplo, Itapetininga, na região metropolitana de Sorocaba, tem Itapetininga e tem Itapeva, certo? Acho que Itapeva também faz parte da região metropolitana. São cidades menores de Sorocaba, mas são polos que disputam protagonismo entre si. Então, é difícil você conciliar, vai ser difícil conciliar algumas situações, mas como eu falei, eu confio na batuta do Anselmo para tocar isso aí. Alguma colocação, Anselmo? Fecha dentro disso. Anselmo, se tem alguém nesse momento, às 9h04, que tem um conhecimento amplo do que está acontecendo na nossa região, nos 27 municípios, essa pessoa é você. Você já falou do lockdown em Itapetininga, que a prefeita está abrindo mão, não está querendo avançar nesse sentido. É lógico que se chegar num agravamento da situação, da crise, ela vai ter que tomar essa medida. Entretanto, ela ainda usa outros mecanismos. Qual é o atual retrato dos 27 municípios da região metropolitana nesse momento em relação à pandemia e como que o governo do estado está agindo nesse sentido? E principalmente na questão de vagas em UTI. Nós tivemos uma reunião virtual sábado, 10 horas da manhã, com o secretário Marco Vignoli, secretário do Desenvolvimento Regional. Participou também todos os prefeitos, né, e prefeitas da região metropolitana, porque a prefeita Simone, ela é a presidente da região metropolitana. Eu sou diretor executivo da agência. Quando vão falar com os prefeitos e prefeitas, é sempre a Simone, como presidente, que faz com que os trabalhos possam prosseguir. Todos os 27 municípios estão em estados de caos. Todos. Sejam eles grandes ou pequenos. Nós temos aí a situação, o depoimento de vários prefeitos de situação desesperadoras. Pode ser uma cidade como Alambari, pode ser uma cidade como Itapetininga, como Sorocaba. E o que foi pedido ao governo do estado, principalmente 4 pontos, Oliveira. O CROSS, que é a Central de Regulação do Serviço de Saúde, para que o CROSS também e a diretora da DSR, Kelly Schettini, participou da reunião, ela nos disse que isso já vem acontecendo para que outras vagas fora da região metropolitana possam ser também indicadas
para que não tire essa superlotação que nós temos aqui no Adib Jatene. O Adib Jatene está recebendo quase que 100% de pessoas da região metropolitana, não da cidade de Sorocaba, o que faz com que aumente muito também a capacidade dos leitos em Sorocaba. Então seria essa questão do PROS, poder enviar para leitos fora da região metropolitana, isso já está sendo feito. O aumento das vagas, dos leitos, principalmente das UTIs, um estudo que está sendo feito para que os AMEs, das cidades que possuem o AME, se transforme esse AME em leitos Covid. Então, iria fazer isso em Itapetininga até o dia 30 de março, mas por uma questão de logística, de engenharia, não conseguiu. Estão tentando ver agora no AME de Itu, no AME de Sorocaba, se haverá possibilidade, ao invés de fazer um hospital de campanha, possa já pegar uma estrutura que esteja pronta e transformá-lo também. E, sobretudo, manter as medidas aí de isolamento, da restrição, que foi até o dia 11, mas tem que fazer uma ampla campanha com a população, para que essas pessoas que espalham fake news, dizendo que isso é tudo mentira da mídia, que isso é contra o presidente, que isso não está existindo, que isso é para derrubar fulano, ciclano, que essas pessoas se conscientizem que não, infelizmente é verdade. As pessoas estão morrendo. O Padre Flávio disse sexta-feira, quem duvidar, vem aqui na Santa Casa, por favor, venha na Zona Leste. Eu perdi um conhecido domingo, ontem, Oliveira, porque sábado ele chegou na Zona Leste com outra enfermidade que não era Covid, mas ele não teve como ser transferido. A família tinha condições, não achou hospital particular para interná-lo. Ele faleceu ontem, 62 anos, Oliveira, e não era Covid. Então a situação está muito triste mesmo, a situação está desesperadora. O momento é de tristeza geral. Agora, se eu me permita aqui um comentário à parte, dentro do contexto, mas vou usar uma expressão forte, me perdoe, esses canalhas não vão se conscientizar. Porque não vão, porque isso já faz parte da índole deles, de desconstruir, isso é um projeto de vida dele já. Eles já inseriram dentro do contexto dele. É a maldade que está dentro desse pessoal. Me desculpe. Oliveira, você está tirando as palavras da minha boca também, viu? Falou para se conscientizar, eles não vão se conscientizar, não. Eles sabem do problema, sim, eles sabem, mas eles estão trabalhando para desestabilização. Então, o que nós temos que tentar trabalhar agora é suplantar essa informação horrível que eles passam, essas mentiras, tá? Porque eles mesmos não vão se conscientizar. Eu acho que para eles tinha que ser cadeia. São maldosos, são assassinos, Então a população deve ficar de olho nesse pessoal e tirar do seu contexto, tirar do seu diário, eu vou dar uma dica aqui. De repente eu vou estar cometendo um deslize, mas é o meu... Avalie você quem são essas pessoas que passam informação distorcida. Verifique se ele tem algum ramo empresarial. Pare de comprar com esse tipo de pessoa. Ele não faz parte do seu contexto, ele quer o teu mal. Elimine as relações com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa ele não pensa na sociedade. Ele é um mal para a sociedade. Assim como o criminoso é colocado na cela para poder tentar recuperar, faça esse tipo assim comece a se proteger, para ver se no momento em que ele sentir na pele, se ele vai parar de patrocinar fake news. Eu estou te falando de grandes empresários. Nós temos uma empresa aqui na cidade de Sorocaba, que não vou citar o nome agora, que um empresário com uma rede nacional perdeu a mãe, teve Covid e ainda continua falando besteira. Isso merece a nossa confiança? Merece você entrar dentro dessa empresa e depositar ali o seu dinheiro para que ele continue espalhando maldade? Oliveira, só para finalizar rapidinho, ontem eu recebi no grupo de WhatsApp da minha família uma tia que mandou uma repórter no suposto jornal de TV
e a repórter falando que 2 pessoas morreram em tal cidade após tomar as 2 doses da vacina, outro. Só que assim, não fala qual jornal, não é de nenhuma rede de televisão que a gente conheça, e a pessoa divulga. Eu falei, tia, qual jornal que é esse? Qual edição que foi feita? Quem é essa repórter? Ah, eu não sei, eu recebi. Falei, então não passe para frente, tia. Isso não é verdade. Então as pessoas têm que ter mais cuidado com essas fake news. Elimine da sua agenda esse tipo de relação. Acho que o caminho é por aí. Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo de transmitir esse tipo de mensagem. Você percebeu que a pessoa ela está agindo com maldade e você ainda continua tendo relação? Eu não tenho relação com bandido, né? E você? Quem age, ou com marginal, quem assim age, é o que a gente pode interpretar. Você está vendo a pessoa trabalhar contra o benefício de uma vacina, passar mensagem que não procede à realidade. Pasmem, senhores. Anselmo, obrigado, desculpe a indignação, mas há momentos que a gente tem que aproveitar esses espaços para poder colocar um pouquinho da nossa indignação em relação a determinadas coisas que acontecem. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui no portal RMS News, no repórter RMS News. Um bom dia, Anselmo, e sucesso. Eu te agradeço, obrigado, Oliveira, obrigado, Luiz, obrigado a todos, fiquem com Deus.